Sejam todas bem-vindas a mais uma aula sobre desapego sueco, transformando e libertando o mundo através do desapego. E a aula de hoje está muito especial, ela está fantástica e nós vamos juntas falar sobre esse tema e também trazer sobre a questão de será que é possível a gente viver com menos, gente? Será que eu consigo? Será que eu não vou sentir falta daquilo que eu desapeguei? Será que eu não vou me arrepender? Então, nós vamos aprender sobre tudo isso e também refletir sobre aquilo que é o método, sobre os benefícios que ele traz, sobre como você pode aplicar na sua casa, na sua vida. E também eu tenho vários depoimentos pessoais e de mulheres que aplicaram isso nas suas vidas e tiveram resultados maravilhosos. Então, a aula de hoje fala sobre desapegar significa ter menos, porém melhor. E eu já gostaria de levar vocês a essa reflexão. É possível ter menos, porém melhor? Claro que sim. Às vezes, nós nos deparamos ou viemos de uma família que sofreu muita escassez na sua infância, na sua adolescência, e depois que conseguiu ter recursos para adquirir coisas, foi adquirindo, adquirindo, sem pensar na qualidade dos produtos. Exemplo, às vezes a pessoa prefere ter 50 potinhos do I99 do que ter 5 Tupperwares que ou 5 potes herméticos, transparentes, bonitos, que resolveria todos os problemas dela, mas a quantidade, ela precisa ter quantidade, porque ela viveu muito na escassez, então ela tem medo de passar por aquilo. E compra compulsivamente, compra sem critério, compra sem pensar. E quando você vai revisitar esse lugar, você começa a ver aqueles potinhos ali tão desgastados, manchados, facilmente mancham com molho, com alguma coisa, riscados, já sem tampa, sem a tampa correta, enfim. E vários inúteis, vários sem utilizar. E aí você vê, a pessoa tem uma quantidade exagerada, tem uma quantidade além do necessário, porém não tem qualidade. Porém não tem qualidade. E hoje a gente sabe que a maioria dos produtos, eles são feitos para ter um tempo mesmo, né? Antigamente se comprava um eletrodoméstico que durava quase a vida toda. Se comprava até mesmo uma Tupperware que durava praticamente. Minha mãe tinha até pouco tempo atrás, a gente, ela vai fazer, ela está com o quê? 46 anos de casamento. E até eu começar, há 5 anos atrás, quando eu comecei o Desapego, ela ainda tinha Tupperware do casamento. Eu fiquei chocada. Ela estava feia, estava estava desbotada. Então, eu falei para ela, mãe, eu sei, dura, eu sei que dura, mas ela não está bonita, né? Mas eu fiquei impressionada que ela ainda tinha, né? E eu não lembro se ela acabou, acho que ela acabou depois de um tempo fazendo desapego, porque eu levei ela a essa reflexão de que não era mais, por mais que era uma Tupperware antiga que estava tanto tempo na família, não era uma peça que ela tinha prazer em colocar numa mesa, em mostrar para as pessoas. Então não havia mais sentido. Ela não usava aquela peça. Então ela manter, né? Meu pai, ele veio de isso é dele, né? Meu pai ele foi um homem que ficou órfão muito cedo de pai e mãe, mas ele sempre gostou de ter menos coisas e uma qualidade melhor. A minha mãe já era o oposto, ela gostava de quantidade de coisas. Ter bastante, baratinho, mas ter bastante. E eu tenho uma personalidade, e os meus irmãos também, mais parecida com a do meu pai. Nós gostamos de poucas peças, mas com uma qualidade. E porém, eu não sabia como fazer essa avaliação, porque não era ensinada. Como para minha mãe a quantidade era o ideal, ela comprava sem muito critério, né? Sem muito essa avaliação. Só um minutinho, gente, por favor. Diga.
Então, às vezes nós juntamos, né, temos essa junção de duas pessoas desse formato, uma que quer acumular bastante, não importa, é baratinho, ela vai juntando, e a outra que prefere fazer uma avaliação e falar, olha, tem 50 potinhos que você pensa, você pagou barato, mas isso aqui compraria 10 potes de qualidade tranquilamente. Então, a gente tem que, às vezes, fazer essa reflexão. Mas a maioria das compras que nós fazemos assim é compulsivas, né? Então a gente tem que cuidar também de fazer compras baseado nas nossas emoções ali. A verdade é que o seu espaço, só ver uma coisa, é, é do tamanho ideal para você. Quando me falaram isso, né? E nós morávamos em 4 pessoas e um cachorro, numa casinha muito pequena. E quando eu descobri isso através do desapego sueco, eu fiquei chateada. Falei, como assim o espaço que eu tenho é ideal? É muito pequeno. Eu preciso de uma casa maior, não tem condições. E aí eu fui descobrir que o problema não era o tamanho da minha casa, era a quantidade de posses que eu tinha e eu já não conseguia mais lidar. Porque se você for ver em países da Europa, a Inglaterra, Itália, as pessoas moram em casa, já próprio Japão, as pessoas moram em casas menores do que aqui eu morava, mas com a quantidade de gente assim, e dão conta de tudo. Então, eu entendi que realmente a minha casa, o problema dela não era o tamanho, era a quantidade de posses que eu tinha dentro dela. Era isso que me irritava. Tanto que eu perguntei recentemente para os meus filhos se eles se adaptariam em morar numa casa tão pequena novamente. Eles falaram que não tinham por eles, eles não pensavam. Nossa, eu é que pensei, gente, olha só, eles não sofreriam. Mas por quê? Porque graças a Deus eu consegui transformar ela, mesmo sendo pequena, nesse refúgio do guerreiro, nesse lugar onde havia espaço para eles brincarem, havia organização, havia desapego, então eles não se sentiam sufocados ali dentro. Então, para eles não fez a diferença que eu imaginei que ia fazer, mas foi graças ao desapego sueco. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter foco. Acostumar-se à ideia de menos, porém melhor, pode ser desafiador, especialmente para nós que fomos ensinados por anos que fazer mais sempre seria o melhor caminho. Mas chega um momento em que mais esforço, mais acúmulo e mais compras não nos levam mais longe. Pelo contrário, nos paralisam. Também foi um grande choque para mim isso, porque eu sou a filha mais velha, eu sempre fui muito exigida a fazer várias coisas, várias atividades, faz inglês, faz espanhol, faz balé, faz isso, faz aquilo, e faça bem, e faz. Então, a quantidade, faz curso disso, faz curso de informática, faz curso de datilografia, faz curso, faz curso, faz curso. E chega um ponto da nossa vida que a gente cansa, né? Por isso que eu sou muito fã das artes marciais, né? Sou muito fã de aprender um idioma, porque isso leva tempo. Nada que a gente faça com excelência é rápido. Exige prática, exige foco, e aí sim você vai ter velocidade, mas você vai fazer com a técnica correta. Você vai fazer da forma correta. Então, o japonês, que é uma filosofia que eu amo muito, a cultura japonesa é uma filosofia que eu amo muito, eles são muito minimalistas para as coisas e, de certo modo, perfeccionistas. O que eles fazem sempre é com muita excelência, mas nunca é focado numa quantidade exagerada de coisas. Vocês já perceberam por quantos tsunamis e desgraças o Japão já passou e quão rapidamente eles reconstroem uma cidade, um comércio, é uma resiliência, é uma força incrível. E nós, muitas vezes, não conseguimos nem arrumar a edícula da nossa casa, porque a gente não tem motivação, disposição, tempo, porque está entulhado, porque está acumulado.
Por isso que até o processo com a nossa alma, né, o processo de libertação das nossas vidas, ele também leva tempo, porque a gente leva muitos anos para acumular muita porcaria dentro de nós. E aí a gente tem que fazer esse processo também todos os dias, né, de se desapegar todos os dias. Hoje, eu quase caí na tentação de querer desabafar e reclamar com uma amiga de uma situação que de ajudar e não ter esse reconhecimento ou eu não, nem um muito obrigada, né? Que a gente espera. Eu quase caí na tentação de pecar. E o que foi que nós fizemos? Acho que foi na terça-feira, o exercício do desapegar, de achar que os outros precisam nos agradecer, que os outros precisam reconhecer. Vocês viram como é? Todos os dias, na hora, eu lembrei da atividade. E eu abri as minhas mãos e eu falei, eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso que as pessoas... Eu dou sem esperar nada em troca. E aí eu me lembrei, fui repetindo com as mãos abertas. Eu dou sem esperar nada em troca. Eu dou sem esperar nada em troca. E repeti 5 vezes. A partir daquele momento eu segui e não pensei mais nisso durante o dia. Não pensei, e se fosse antigamente, eu ia ficar remoendo. Nossa, mas é verdade, olha quanta coisa eu fiz por essa pessoa, ela nunca me disse nem obrigada. Desapeguei na hora desse sentimento e continuei ali, feliz da vida, né? Esperando ali algumas coisas que eu tinha que organizar, que fazer, não vi o dia passar, porque amanhã é o lançamento, né, oficial do livro e coisa e tudo tranquila, nenhum tipo de sentimento de dor, nenhum tipo de sentimento ruim, nenhum tipo de sentimento de gratidão, porque eu entendi, eu dou sem esperar nada em troca, está tudo certo. Então, o desapego nos faz isso também. Não preciso. Gente, eu tinha uma equipe há uns 3 anos atrás, eu quase tive um burnout por causa disso. Eles me exigiam demais, eles queriam que eu postasse toda hora coisas, que eu fizesse vídeos, que eu fizesse. Todo evento que eu ia tinha uma câmera atrás de mim, tinha foto, tinha. Gente, eu tinha personal stylist, tinha tudo quanto era coisa. Menos eu tinha tudo que vocês podem imaginar, menos uma vida. Menos uma vida tranquila e em paz. E aí um dia eu fiz uma pausa de 3 meses, onde eu realmente parei com tudo. E quando eu retornei, eu falei, acabou. E eles, mas Fábio, você está no teu auge, você vai explodir no Brasil, você vai... E eu falei, mas eu quero paz, mas eu quero tranquilidade, e eu quero ser eu mesma. Eu falei, vocês querem me obrigar a fazer coisas que eu não posso, como, por exemplo, expor minha família. Eu não gosto e eu não quero ficar expondo meus filhos na internet, ficar expondo meu marido é extremamente sério, reservado. Ele odiava quando eu tinha que vir com a câmera. Ah, olha aqui, faz isso. Ele olhava assim, tipo, sério, porque ele não pediu para isso. Ele não gosta, ele é dos bastidores. Isso estava afetando demais a minha vida. Eu falei, então, muito obrigada, né? Deus vai fazer o que ele quiser e quem vai se conectar comigo vai se conectar com a minha verdade, com essa Fábio, que posta coisa engraçada, que posta chorando, que posta rindo, que posta quando quer e quando pode. Então, a partir de agora, sou eu que vou fazer. Eu não estou mais preocupada com isso. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque hoje eu tenho atendido mulheres que estão sofrendo consequências terríveis por essa falta de menos. Ai, como é bom, até nisso, você ser menos. Se eu fosse seguir tudo aquilo que essas empresas exigem para que você tenha visibilidade, para que você tenha seguidor, para que você tenha não sei o quê, gente, eu estava internada numa clínica por burnout. Não tem condição. As pessoas não têm ideia do que é essa vida do digital. As pessoas fazem qualquer coisa.
para ganhar seguidor, para gente, é muito triste. Eu bato quase 1 milhão de visualizações no mês quando eu tenho conferências ou eventos. Mas eu tenho, sei lá, 12, 13 mil seguidores. Eu bato 60 mil visualizações por semana no meu Instagram. Mas eu tenho 12, as contas não batem. Porque para tudo isso de visualizações que eu tenho, eu deveria, sei lá, quantos mil seguidores. Mas assim, até a equipe fala, Fábio, não dá para entender. Eu falei, meu filho, nem tenta. Tem coisa que a gente nem vale a pena. Eles falam assim, provavelmente você não está crescendo porque teu feed não é organizado. O teu feed, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o meu feed é o meu feed. Deixa o meu feed ali. Tô nem aí. Fala assim, ai, não dá, gente. Ô, Fábio, sabe o que que eu li? Agora você está falando isso? Eu lembrei, eu li ontem ou hoje, eu não estou lembrada. Apareceu para mim no Instagram, também não sei nem da onde, de que nos Estados Unidos, empresas que trabalham com fotografia, fotofilmagem e tudo mais, estão criando assim cabines de avião, mas de avião assim, tipo, ou a cabine de primeira classe, ou então de jatinhos executivos, para que esse pessoal, né, que vive dessa vida digital faça filmagens ali como se eles estivessem viajando naqueles jatinhos particulares ou de primeira classe, falando. No Eu Brasil falei, já existe faz tempo. é mesmo? Ah, eu vi Aluguéis de hoje. carro, eles Aluguel de alugam carro, sim, para isso eu tirar sabia. foto de avião, casas As que pessoas são estão assim. doentes, né? Por uma, Eu assim, falo o seguinte, a internet, o Instagram, isso tudo é uma ilusão, gente. É uma ilusão. Mentoria você traz para dentro da tua casa. Mentoria você tem que conviver. Quem quer ser mentora, tem que ver os frutos. Minha irmã, quantas turmas você abriu? Quantas pessoas você recebeu? Qual que é a tua história? Porque tem muita gente assim que surgiu e a aparência é muito boa, a conversa é muito boa, mas cadê os frutos reais, não virtuais? Cadê os frutos reais? Então, mas isso, gente, eu vou falar para vocês daqui. Eu tenho conversado com muitas psicólogas cristãs, psiquiatras, eles falaram assim, Fábio, você se prepara para daqui a, no máximo, 5 anos. O mundo vai causar um rombo psicológico nas pessoas. Ninguém sustenta uma mentira há muito tempo. Ninguém sustenta há muito tempo. Então, a hora que as coisas começarem a vir à luz, eu já tô no futuro, tá? Eu já estou me preparando, as minhas mesas, as minhas mentorias, elas já são focadas nesses atendimentos, nesses atendimentos. E tá tudo certo, você entende? Eu já não vivo essa ilusão há muito tempo. Mas, assim, o nosso grande problema, que a gente vai ver lá na frente, é querer ter as coisas para se mostrar para os outros. Isso é tudo. E aí começam os problemas. Olha lá, vamos para frente. Projete a sua vida para o essencial. Aprenda a praticar o sim lento e o não rápido. Aprenda a praticar o sim lento e o não rápido. Se eu fosse aceitar todos os convites que me fazem, eu não ia parar em casa. Então, eu faço uma, no máximo, 2 viagens por mês, e isso se é perto. Eventos, né? Não é nem viagem, é evento. Então, às vezes, as pessoas elas olham e elas falam, mas você viaja, hein? Você viaja muito, você tem muita coisa. A minha família não acha isso, porque eu praticamente só saio de casa se eu tiver que
comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu trabalho de casa, meu escritório é na minha casa, então eu saio muito pouco, eu estou todos os dias com os meus filhos. Eu saio daqui para fazer as minhas coisas da igreja ou daqui para resolver coisas no escritório, né, fora, mas eu passo o dia, tudo acontece na minha casa. Então, só que eu não preciso ficar falando isso para os outros, entendeu? Mas Uhum. mesmo assim, é uma e duas viagens no máximo. Antigamente, todo mundo me acompanhava, mas hoje eles têm escola, meu marido tem o trabalho dele, inclusive, que não é tão simples assim para ele simplesmente sair, e ele também gosta. Ele fala, vai, às vezes eu venho com mulher, com coisa, o que eu vou fazer lá? Eu falo assim, vai, né? Ele me abençoa, e ele fala, vai, amor, você ama isso. Ele viu É quanto igual não meu é. marido. E é tão bom isso. Às vezes as pessoas, ué, teu marido você vai pregar em alguma outra igreja, alguma coisa, e teu marido não tá junto. Eu falei, gente, olha só, ele fala para mim exatamente isso. Lília, é só mulher, porque eu sou responsável por todos os ministérios da denominação. Eu sou mulher, eu vou ficar fazendo o quê sentado lá? Mas vai, não tem problema. Então, assim, e eu vou em paz, gente, mas as pessoas cobram, elas não entendem isso, acham que tem algum problema aí. Mas não tem. Essas coisas a gente não controla, mas a gente vê os frutos, né? E É. eu amo isso, assim como eu incentivo ele, vai uma vez por ano assistir o Corinthians com meu filho, que são corintianos roxos, e vão para ver assistir jogo. Eu incentivo, eu falo, vai fazer essas coisas, vai, pelo amor de Deus, faz alguma coisa com você e tal, por quê? Porque, gente, é que isso já entra numa área psicológica, né? Quando a gente, eu tenho também há anos o meu projeto que eu faço com líderes, que se chama mesoterapia. E esse é um assunto que eu trago na mesoterapia para líderes, né? A individualidade. Nós temos individualidade, nós somos diferentes e temos estilos diferentes. Meu marido não é ciumento, meu marido, graças a Deus, não é um homem possessivo e ele me libera ministerialmente para eu Uhum. crescer. Então, eu não tenho problema nenhum em viajar e ele não tem problema nenhum em viajar. Mas eu, gente, assim, eu tenho confiança. E eu vou te falar, e mesmo se eu fiscalizasse, se eu colocasse, se não sei o quê, quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela faz. É verdade. Esses dias eu perdi o meu celular, eu para variar, né? Que eu sou daquela, onde está meu celular? Não sei se é só eu, mas assim, o celular está perto, mas eu consigo. Aí um pega, minha filha não tem celular, então tudo que ela tem que fazer, ela usa o meu. Aí ela pega o meu celular, aí vai mostrar videozinho, não sei o quê. Aí vem o meu filho tem o celular dele, mas ele quer pegar o meu para fazer não sei o quê. Cadê meu celular? Perdeu o celular. Meu marido, pera lá. Aí eu falei para ele está aqui em casa. Falei, mas como é que você sabe? Porque eu tenho um localizador. Eu falei, como é que é? Você está me rastreando e eu não sabia. Ele falou, toda a vida. Ele falou, desde que a gente começou a ter iPhone, eu tenho esse rastreador que vira e mexe, tá uma pergunta, cadê meu celular? Cadê meu celular? E eu sei exatamente onde você vai. Eu falei, mas tu só tem a cara de bobo, hein? Aí ele, não, mas eu nem sabia, gente, que isso existia, para vocês terem ideia, né? Então, assim, mas mesmo assim, gente, eu já escutei tanta coisa nessa minha mesa, sabe? Então, resumindo, se o Senhor não guardar a casa, minha filha, vão vigia sentinela. Então, sabe, vamos viver a nossa vida, o nosso chamado em concordância, né, com a nossa casa, vivendo aquilo que o Senhor planejou para a gente. Graças a Deus, o meu marido, ele me libera, né, para viver o meu chamado, porque ele fala, isso não é o meu chamado é nos bastidores, eu sou da intercessão, eu sou da oração, sou de ensino. E meu marido, sei lá, 30 anos é professor de escola bíblica, ele gosta de sentar com pequenos grupos, ele é mestre da palavra. Então, assim, isso é a individualidade dele, né? Então, eu tenho que respeitá-lo e amar. Por mim, ele estaria ministrando junto comigo, porque ele entende muito mais de Bíblia do que eu. Ele tem conhecimento muito mais profundo. Quando eu vou ministrar, eu tiro dúvidas com ele. Eu falo, você acha que essa expressão está certa? Isso aqui é bíblico mesmo? Eu vou pregar para você e você me fala, porque ele presta muita atenção, ele é muito lógico, então ele, não, isso aqui você deu uma viajada, de onde você tirou?
Aí eu vou atrás, mostro para ele e falo, não, não, agora melhorou, agora tá bom. Ele fala, isso tem lógica. Então, assim, e eu gostaria muito que ele fosse um grande pregador também para multidões, como muitas vezes Deus me leva. Mas ele não quer, não é o perfil, ele não gosta, e eu não vou forçar. Eu não vou forçá-lo. Isso é uma maldade, é fazer uma maldade muito grande com as pessoas. Querer forçá-las a algo que elas não são, que elas não se sentem confortáveis, e achar que por causa disso elas não têm valor. Que o nosso valor não está nisso, não está na quantidade. Então, esse sim lento me ajudou muito também. Eu aceitava tudo, eu ficava com dó, porque eu gosto de. Se tivesse todos os dias, acho que evento para mulher, eu estava enfiada. Vai ter um negócio, eu era assim, vai ter um lançamento da minha amiga, eu vou lançar, vou fazer a inauguração do salão, eu estava lá. Eu vou fazer a minha loja, não sei o que, eu estava lá. Vai ter um negócio de mesa aposta aqui, eu estava lá. Vem ministrar na turma de experiência do lar sobre tal coisa, eu estava lá. Vem mulher única, não sei o que, eu estava lá, não sei o que. Falei, gente, chegou uma hora que eu falei assim, tá, mas espera lá. E o resto da minha vida é o quê? Eu estou me resumindo a muita coisa e a nada. Então, selecionar, né, os lugares que eu vou, eu ficava assim, mas que a pessoa vai ficar chateada se não for. Mas assim, não dá, né? Infelizmente não dá. E também, quando eu comecei a ficar muito conhecida na internet, muito conhecida nas igrejas, todo mundo me convidando para muita coisa, né? E me convido para muita coisa, e eu querendo estar. E muitas vezes eu tive que falar não, não porque eu tinha outro compromisso, mas porque eu não queria mesmo. Eu só queria ficar em casa, vendo meu dorama, bem quietinho, comendo uma pipoca doce, tomando chimarrão com a minha filhinha. Então, é difícil, porque a gente, às vezes, assim, fica com, né, querendo agradar mais os outros e esquecendo de nós mesmos. E isso traz prejuízo. Então, o sim tem que ser mais lento. E o não, ele tem que ser mais rápido. Isso vale para tudo na nossa vida, desde compras a eventos. E faz essa pergunta: existe alguma chance de eu usar isso no futuro, gente? Quando eu olho para o guarda-roupa, eu posso fazer essas três perguntas. Eu amo essa peça? Consigo usar em diferentes ocasiões? Ela é durável? Faz sentido para mim agora? Atendi uma cliente que ela fazia 10 anos, eu acho que ela não trabalhava mais no mundo corporativo executivo. Ela é empresária e ela usava roupas mais despojadas, ela já tinha saído dos escarpãs e estava nos tênisinhos, nas coisas mais confortáveis, mudou. Mas ela ainda tinha todas essas peças no guarda-roupa dela. 10 anos. Estava em bom estado, tá? Estava em bom estado, eram peças, né, que eram com boa qualidade. Tinha uma qualidade muito boa. Falei para ela, você pensa em usar isso no futuro? Não. Ela falou, eu falei, você ama essa peça? Ela falou, eu amo, eu acho linda. Você acha que consegue usar em diferentes ocasiões? Hoje não, porque não, nem convivo mais com essas pessoas, não vou mais em eventos nesse estilo, não trabalho mais com isso. Eu falei para ela, e faz sentido você manter, então? Falou, sentido não, mas e agora? Aí eu falei, então nós vamos fazer aquele exercício, você vai colocar elas dobradinhas dentro de uma mala, e se daqui a 6 meses você não sentir nenhuma falta delas, você doa sem nem ver o que tem dentro. Ela nem esperou 6 meses, ela falou que esperou 40 dias, 2 meses e lá vai. Ela começou a se irritar com a mala no quarto. E ela sabia que tinha roupa que ela não usava. Ela falou, Fábio, ela mandou foto. Tá indo, abençoada, vai com Deus, tá indo.
né, para ajudar pessoas ali que precisam trabalhar com uma roupa mais formal, não tem condições, não está indo para um bazar para ser vendido com um valor bem acessível. Eu falei, glória a Deus, é isso. Então, sim, conseguimos eliminar o que é desnecessário e abrir espaço para o que é melhor. Algumas pessoas tornam-se tão desapegadas dos bens materiais que eu confesso que senti curiosidade por pesquisar os motivos. Você queria alguma coisa? Há quem perca o controle da própria vida por causa dos efeitos dos seus bens. Há quem seja podre de rico e ainda assim continue infeliz. Existem pessoas que se desfazem de suas posses pouco a pouco, a cada mudança. Outras se desapegam de tudo na tentativa de aliviar a depressão. E há também aquelas cujo modo de pensar muda completamente depois de viver um grande desastre natural. Aqui em Cascavel, nós tivemos uma situação bem interessante e triste de uma casa que pegou fogo e eles perderam assim absolutamente tudo. E eu pude ver a reportagem da dona da casa falando, gente, as pessoas não têm ideia. Nós nos apegamos tanto às nossas coisas e quando eu fui vendo a minha casa pegar fogo e eu sabia tudo que tinha lá e eu não ia recuperar mais nada. E é uma sensação, é um luto, é uma coisa inexplicável. Mas assim como a gente tem, ela falou, num estalar de dedos, num piscar de olhos, a gente pode perder. Nós tivemos uma cidade muito próxima à minha, teve um tornado. Gente, assim, uma coisa muito interessante, isso, teve um tornado que destruiu 60% da cidade. As filmagens são de outro mundo. A gente nunca, acho que imaginou no Brasil que a gente ia ver uma coisa daquela. Nós não conseguimos controlar vento, fogo e água. Impossível. Se a natureza quer agir, ela age e destrói. Só um minutinho, gente. Diga aqui. Tudo bem, pode falar. Ah, acho que sim, pode pegar aí. Tá bom. E só não faça bagunça, tá? Por favor. E aí, eles perderam a cidade, né? 60% da cidade foi destruída. Gente, assim, então foi feito um mutirão, Legendários atuou com força aqui no Paraná na reconstrução da cidade, gente. É uma coisa impressionante. Então, e aí eu tenho certeza que essas pessoas tiveram que avaliar muito a questão das suas posses. O que realmente importa? O que realmente tem sentido? O desapego sueco, ele trabalha de uma forma na nossa vida que não tem como você não perceber a economia que você tem, começa a ter, mediante a comprar coisas. Você compra com muito mais foco, com mais inteligência. Eu cansei de chegar no caixa e falar, não, eu não preciso de tudo isso. Falar, moça, me perdoe, eu vou tirar. E eu começo a tirar, 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 tirar. Não, isso é suficiente. Isso é essencial. Porque você começa a ter isso como um estilo de vida. Então, simplesmente você não consegue mais voltar àquilo que você era antes. Então, muitas pessoas começam a desapegar por vários motivos. Não importa o motivo, importa que você faça, importa que você comece. E o desapego sueco, ele desconfigurou, mas eu vou tentar ver se eu arrumo ou eu leio assim. Deixa eu ver. Só vou ajustar aqui, meninas, que ficou ruim ali para enxergar. Alguém gostaria de fazer algum comentário disso que nós falamos?
É, eu lembro, Fabi, que quando nós precisamos assim mudar de casa, morávamos há 22 anos no mesmo apartamento. Aí, quando meu esposo foi assumir a igreja num outro bairro mais distante, aí estava ficando inviável, porque nós precisávamos ficar mais próximos, né? Aí nós fomos morar em outro local. E o nosso apartamento é muito grande, né? Era, né? Uhum. E aí, quando eu fui morar nesse outro local, nesse outro apartamento que era um pouco menor, meu Deus, quanta coisa a gente deixou de levar. Primeiro, porque não iria caber, mas segundo, porque era desnecessário. Uhum. Coisas estavam guardadas que é o que você falou, e agora eu até anotei para fazer isso mais profundamente, né? Sobre 6 meses. Já me falaram até um ano, 6 meses, gostei mais ainda. Porque se você não mexe naquilo durante esse tempo, significa que aquilo não é útil, né? E aí eu vi como. E depois disso, mudamos agora para onde nós estamos aqui há 3 anos, no Recreio, né? Outra mudança teve, porque aí você vê, você vai começando a aprender a resolver essas situações, né? Uhum. E na pandemia, só para fechar, se trata sobre isso também, na pandemia eu observei o quanto nós comprávamos coisas e que durante aquele período que nós ficamos em casa, sem sair, eram coisas assim que a gente não usa, não usa com frequência, enfim. E depois, quando a gente para pensar o tanto que a gente gasta numa determinada coisa, independente se você tem condição financeira ou não, que se você Uhum. deixou de gastar naquilo, você pode fazer uma viagem muito melhor com a sua família. Você pode Uhum. comprar um presente de boa qualidade numa ocasião oportuna. E tudo isso Uhum. por conta desse desapego que a gente vai aprendendo, né? E tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Uhum. Tremendo. Muito bem colocado, muito bem colocado. E o desapego sueco, ele é isso também. Ele também tem um papel fundamental espiritual. A Bíblia nos lembra que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:2. Da mesma forma, tudo pode estar ao nosso alcance, mas nem tudo precisa permanecer na nossa casa, na nossa rotina, na nossa vida. Quando escolhemos o essencial, encontramos leveza. Quando escolhemos o que importa, encontramos paz. Tá? Tudo isso está no livro. Tudo isso e muito mais, tá? Está no nosso livro para trazer uma reflexão. Então, é muito bíblico, gente. É muito bíblico, tá? Esse processo, né? Se a intenção, né, não era ser bíblico, a Fabi Freire transformou tudo bíblico, porque tudo havia sentido na palavra, assim. E não tem como, né? Assim, eu estava vendo um ateu falando, e ele falou sobre isso numa entrevista que ele não acreditava que a Bíblia tinha sido escrita por influência do Espírito Santo, mas o que foi escrito é totalmente um código de ética e conduta de vida perfeito para o ser humano. Olha que interessante, né? Então, assim, nós temos tudo ali e nós podemos, sim, né, trazer isso como uma grande inspiração espiritual, né, para refletir sobre o que manter e o que desapegar na nossa vida. Há um tempo para tudo, há um tempo para tudo, né? E tudo me é permitido, mas me convém ficar comprando, me convém ficar acumulando, me convém ficar cheio de coisas que não uso, sabendo que outras pessoas podem, a gente precisa, né? Observem, às vezes as necessidades de alguém, às vezes aquilo que não é útil para você mais, pode ser extremamente útil para uma pessoa agora. E o desapego sueco, gente, a verdade, ele fala que a verdade é que a bagunça
é uma das maiores causas de estresse e desânimo na vida das pessoas. Ela afeta o nosso humor, nossa motivação, nossa concentração e até a nossa felicidade. Estou certa ou estou errada? Quando eu comecei o desapego sueco, percebi que também estava me livrando de sentimentos como insatisfação, insegurança e ansiedade. Passei a acreditar que parte da nossa infelicidade é fruto silencioso do fardo que carregamos. Eu vivi na prática essa experiência. Eu não tenho vergonha de falar, e eu já disse em outras lives, eu recebi uma mensagem da Patrícia, que ela não pôde estar aqui, ela está sofrendo muito por não estar participando da live. Ela falou assim: Fábio, você, eu não tive coragem de dizer ali, mas quando você compartilhou as suas questões pessoais, eu me identifiquei e eu falei, meu Deus, né? Que coragem dela de falar aquilo, e ao passo que ela se identificou com tudo aquilo também, e foi depois pedir perdão a Deus, porque ela tinha os mesmos sentimentos, mas ela nunca tinha tido nem coragem de verbalizar que ela sentia aquilo, né? Não, imagina, não é coisa da minha cabeça. Então, depois que ela falou que viu eu falando que eu me sentia daquela forma, ela falou, ai, meu Deus, me perdoe, porque eu também me sinto assim. Eu achei bem interessante, né? Por isso que é importante, gente. Afeta o nosso humor, afeta a nossa motivação, afeta a nossa concentração e a nossa felicidade. E eu faço isso desde que eu era criança. Eu sempre dividi o quarto com a minha irmã. E a minha irmã, a filosofia dela era, eu me acho na minha bagunça. E a filosofia da Fábio era, eu não consigo dormir se não tiver tudo organizado. Então, eu chegava da faculdade tarde da noite, e aí eu abri o meu guarda-roupa e eu tinha que estudar para a prova, porque eu trabalhava o dia inteiro e eu não conseguia estudar, e eu ia fazer o quê? Tirar tudo do meu guarda-roupa, ligava o abajur, eu limpava, eu arrumava. Aí eu olhava a parte do meio, eu lembro até hoje como era a parte do meio, era a parte em conjunto, que era de pijamas, roupas íntimas e cobertores. Aí eu, vou arrumar do meio, já deixar tudo bonitinho. Isso já era meia-noite. Aí eu olhava da minha irmã, a minha irmã era daquela assim, ela fazia um lixo, jogava lá dentro. E eu falava, ai, não dou conta. Eu tirava tudo da minha irmã, limpava, higienizava, tirava o que era para lavar, o que era para não sei, tudo. Enfim. E ia estudar, ia dormir 3 e pouco da manhã, e no outro dia, né, acordar para trabalhar. Minha irmã acordava, e vocês acham que ela ficava feliz com a minha atitude? Quem mexeu nas minhas coisas? Eu agora não acho nada. E eu pensava comigo, meu Deus, como é que ela se achava antes naquilo? Mas por quê? Porque para mim afetava tudo. Estar num ambiente assim afetava o meu humor, minha motivação. Eu não conseguia, gente. Assim, hoje eu ainda até consigo mais, mas eu não conseguia dormir e saber que aquilo estava muito bagunçado, me tirava, afeta a qualidade do nosso sono. Não adianta ambientes assim. E isso tira a nossa felicidade também. Mas é claro, né, que a gente hoje tem um equilíbrio, só mexo quando, né, só faço esse tipo de coisa quando eu tenho essa autorização, né, de preferência a pessoa faz junto, e a gente vai aprendendo e ensinando junto. Mas que afeta, afeta. E olha só esse ambiente, que delícia, né? Há uma libertação. Ao nos libertarmos do excesso, nos tornamos pessoas que reconhecem o que realmente é necessário, em vez daquilo que apenas poderíamos querer para manter uma imagem. Vou ler mais uma vez. Ao nos libertarmos do excesso, nos tornamos pessoas que reconhecem o que realmente é necessário, em vez daquilo que apenas poderíamos querer para manter uma imagem. Eu tive inúmeras experiências e tenho de gente que vem na minha casa, de pastoras, de líderes, de qualquer pessoa.
E ela senta no meu sofá e fala assim, e aí, enquanto eu estou preparando, terminando de preparar alguma coisa na cozinha, olha, a pessoa tá dormindo. E eu deixo elas quietinhas ali, tirando um cochilinho. E vem aqui, aí eu gosto, a gente aprende a trabalhar os 5 sentidos, na mesoterapia a gente fala. Tem dias que eu recebo elas com uma música mais animada, tem dias que eu recebo com uma música instrumental, tem dias que um louvor diferente, e assim, já dou o clima que vai ser aquele encontro, o tom. Mas envolve tudo um cheirinho gostoso, uma música gostosa, um sofá limpinho, arrumadinho, com boas almofadas. Não precisa de muita coisa. Ao entrar nesse ambiente, a pessoa sente o quê? Paz. E é muito interessante, eu tenho muitas experiências assim. Aí, às vezes, eu brinco, falo, vocês vêm aqui em casa para dormir? Aí eu falo, ai, mas é que é tão gostoso, né? E aqui eu moro quase numa área de preservação, né? Eu brinco, eu já escolhi proposital, então é os passarinhos cantando, né? É o barulho das árvores, e assim, é muito gostoso. Então, você prepara esse ambiente, né, de paz. Agora, quando eu olho algumas coisas, por exemplo, eu estou fazendo um desapego de panos da minha lavanderia. Então, eu estou juntando todos os panos, porque quando a gente mudou, precisa fazer aquela faxina mais pesada. Então, eu fui pegando toalhas velhas, fui, né, rasgando para a gente fazer e tudo e tal, e coisa. E aí foi ficando. Eu falei, gente, já estou irritada. Já estou irritada com esse monte de pano, já tem pano demais aqui, não preciso de tudo isso. E quando cismou é não. Cismou é não. Cismei com os panos para limpar a casa. Está na hora de desapegar. E só me irrita. E a bagunça é uma irritação desnecessária. Todas nós gostamos de viver em um ambiente organizado, mas isso exige rever hábitos e convicções. A desorganização não é a genética e nem resultado de falta de tempo. Ela nasce de crenças equivocadas e do acúmulo que alimenta a bagunça. Quando você se livra do excesso, sua vida muda. Depois de experimentar uma casa arrumada, tudo ao seu redor parece mais leve e você não sente mais vontade de voltar ao caos. E era isso que eu gostaria de trazer de reflexão para todas nós hoje. Porque a cada aula que eu trago esses assuntos para vocês, eu relembro a mim mesma que esse é um processo para a vida toda, né? Aqui não é lugar de julgamento, não é lugar de, você fala de desapego, mas eu estou vendo ali que tem coisa. Fala, gente, é um processo para a vida. Talvez eu ainda não enxerguei o que você está vendo. Isso para você é um acúmulo, te incomoda. Para mim ainda não é, mas pode ser e que daqui a um tempo se torne. E lembrar que nós podemos começar com as pequenas coisinhas e a gente vai tornando isso um hábito, um hábito, um hábito. E como a Elisângela falou, é contagiante. As pessoas vão percebendo quantos benefícios elas têm sobre isso. Eu não sinto o que as pessoas falam, que sentem tanto aqui e etc. Mas algo mudou, né? Eu já me acostumei com esse clima dentro do meu lar, né? Com essa paz que elas sentem, que para mim não, eu não consigo, meus filhos também não. É uma casa normal, como qualquer outra. Mas eu acredito que por tantos anos a gente aplicar esse método, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, nossa casa está mais leve. Porque isso começa a ser sentido e experimentado e testemunhado por outras pessoas também. Então, estamos no caminho certo, graças a Deus. Quando eu percebo também, quando eu vou em um ambiente onde tem acúmulo, sujeira, desorganização, já falei lá no meu dojo, semana que vem eu não vou ter mais as lives nessa pegada de todos os dias,
Então, eu vou vir um dia aqui só para organizar e limpar esse dojo. Eu brinco, porque eu não aguento ver como está desorganizado, as luvas, os equipamentos. Me irrita. Eu falei para eles, eu trabalho com organização, isso me irrita. Eu falei, eu vou dar uma aula para vocês de desapego sueco de organização. Eu falei, não pode deixar desse jeito. Falei, aí o meu sensei falou, a gente cansa de arrumar e eles vêm aqui e bagunçam tudo de novo. Eu falei, porque eles não entenderam quanto é prejudicial essa bagunça aqui. Falei, mas deixa comigo, sensei, deixa comigo que eu vou dar uma aula para essa piazada aqui de como que tem que arrumar essas coisas. Aí ele dava risada, né? Mas é assim mesmo, o óbvio tem que ser dito sempre. Dentro da organização, o óbvio tem que ser dito sempre. Vamos fazer uma fotinha? Uma foto, quem puder, ligue, por favor, na câmera, para a gente conhecer, para a gente ver. Gente, aqui tá hoje calorzinho, tá? Não sei quantos graus tá, mas não se compara como no Rio. Aí o gaúcho faz como? Ele liga o ar no 16 e ferve o chimarrão. Aqui tá quente também. Oi, Luzângela, você mora onde aqui no Recreio? Que eu também sou do Recreio, né? Eu moro na Arthur Pozzolo, perto da Guinarte, perto do É perto. supermarket, Caixa Ah, Econômica. tá. A gente mora bem. Eu moro na Genaro, mas Ah, bem no pertinho. início, no 592. Então é É bem perto. paralelo, sim. Ô, Fabi, lembrei de uma coisa que você falou na aula. Ontem ontem eu estava no culto, não pude, mas na aula anterior, você falou sobre o gaúcho, o chimarrão. Eu sou gaúcha, né? Só que eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos. E eu lembrei que você estava falando, mas não quis interromper. A minha última viagem, aí eu sempre. Aí, meus tios, primos, aí eu comprei uma cuia nova, né? Aí minha mãe, pra que você vai fazer isso? Aí os meus tios, deixa a menina levar a cultura, senão vai morrer no coração dela. E eu lembrei, sabe do quê, Fabi? Do pelego. Nossa! Meu Deus, aí Guria, nunca vocês vão usar um pelego. eu acho lindo, eu acho lindo, maravilhoso. É Mano, lindo. isso não É dava para quente, hein? trazer. Não dava para E é trazer, quente. amiga. Aqui o pelego. Gente, que delícia. De qual cidade que você é? Rio Grande. Rio Grande. Mas bah, guria. Aqui eu Ba- já uso meu gauchês aqui, guria. Eu moro no Paraná toda a vida, né? Mas eu sou de Pelotas. Eu Ah, sou eu de tenho primos em Pelotas. Pelotas também. A minha filha, minha família toda é entre Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. Aí hoje tem espalhado, tem um primo mora no Rio, né? Ele é militar aposentado da ESA e ele serviu muitos anos, aí arrendou uma fazenda aí e não quis mais saber. Se aposentou do exército, falou agora ele cuida de boi, de bicho. Então toda vez que eu vou para o Rio, eu dou um jeito de visitá-lo também. E eu amo o Rio, meninas. Ai, gente, eu gosto demais do Rio de Janeiro. Amo vocês, não vejo a hora de voltar. Meus filhos falaram que a melhor férias da vida deles foi quando a gente foi todo mundo para o Rio no passado. Eu fiquei bem feliz. E espero em março, se Deus quiser, estarei aí, nós vamos nos ver. Mas é isso, então, viu, gente? É A legal Avenida. você colocar a tua agenda também para a gente, né? Porque quem mora nos estados e quer ter essa proximidade, Sim, é legal, não esse ano é eu vou tietagem, pôr. não, é porque a gente se considera pessoa, quer estar junto, essa coisa. Eu acho super legal. Para mim, Não, são as assim, amizades, né, isso. que a gente faz, né? E esse ano agora, 2026, eu vou realmente colocar com mais antecedência, porque acontecia muito isso, né? Eu avisava muito em cima quando eu ia, e às vezes outras pessoas que gostariam de me ver, elas, fiquei sabendo em cima, né? Da hora, mas eu vou falar para vocês, gente, eu moro no interior. E a gente que é no interior, a gente não tem assim. Eu me assusto um pouco com algumas coisas quando eu vou para as capitais, porque vocês têm uma coisa muito diferenciada de honra com as pessoas e tal. E a gente aqui é meio.
meio caipira, sabe como eu vou dizer? Então, é É até meio meio estranho, bagual? é meio Lembrei. bagual, meio caipira. Então, e tudo é muito perto, tudo é muito fácil de ir. E não é o que acontece nas capitais, tudo é muito longe, tudo é muito. Então, se eu não aviso com antecedência, as pessoas realmente não conseguem se programar, né? E então eu vou fazer isso, né? Para ficar, porque eu senti mesmo assim. E outra que eu nem imaginava, né? Às vezes que as pessoas, como a minha mãe fala, filha, eu acho que você ainda não se tocou um pouco de que você é uma pessoa conhecida. Então você realmente precisa antecipar isso melhor, né? Porque eu ainda tenho a impressão da Fábio daqui na minha cidade, que todo mundo me conhece, que todo mundo se conhece, que tudo é tão rápido e fácil de se estar. Então, é uma coisa assim, interessante. Ilusângela, que você está me falando, e eu vou postar, porque você não é a primeira que me cobra isso, né? De antecipar os lugares que eu vou estar para as pessoas poderem estar também, né? Isso é muito bom. Fico feliz de vocês. E eu faço questão da gente aí se encontrar e tomar um cafezinho junto e tomar um chimarrão. Não vou fazer isso com vocês, mas principalmente da gente se ver, né? Muito bom. Amém. Vanice não vai conseguir ligar a câmera. E Rodânia também. Será que consegue para a gente fazer a fotinho? Senão Ai, a gente Fabi, pode. hoje eu não consigo, não. Aí eu cheguei tarde hoje do serviço, daí eu falei assim, ai, preciso tomar um banho, porque eu precisava organizar a casa, né? Aí já tomei o banho, coloquei o pijama, falei assim, nossa, não dá pra... Então a gente faz assim mesmo, porque eu gosto de deixar registrado, eu mando para a equipe também. Vamos fazer um sorriso. Deixa eu ver, deu certo. Aí, deu certinho. Meninas, espero que tenha feito sentido a aula de hoje. Vai estar disponível na plataforma. E quem quiser os slides da aula de hoje, é só mandar ali. Pode mandar até no privado, né? Eu fui, que eu sei que você veio para a aula, e você vai receber ali esses slides com todo amor e carinho, tá bom? Então, vai estar Ô, lá na Fábio, plataforma. desculpa, eu te cortei, desculpa. Qual é a Pode falar. plataforma, menina? Que eu sei. Eu vou encaminhar para você. Nós temos o curso na Hotmart Ah, tá. completo, desde o início, com mais de 40 horas ali de conteúdos. E na época eu fiz gravações em casas de clientes, na minha casa antiga, mostrando tudo como que esse processo do desapego também. Tá Então, é bom? isso, esse que a gente vai ter acesso aí por 6 meses, né? Não é Um esses, ano. um ano, então. Um ano, Ah, tá? Tem tá. acesso ali por um ano, tá? Mas as nossas lives também gratuitas, elas vão continuar, só que elas não ficam disponíveis, né, para quem perde. Então, aí elas fazem ali na plataforma. E está sendo muito legal, porque ali vocês vão ver vários testemunhos, né? Elas colocam ali testemunho, algumas colocam foto do antes e o depois, e a gente vai se inspirando, né? Bastante. Meninas, e também orem por mim, amanhã vai ser o lançamento do livro presencial. Ai, meu coraçãozinho tá assim, sabe? Feliz. Meu Deus, as meninas estão preparando tudo com tanto amor e carinho. Eu queria fazer uma coisa até mais simples. Eu falei para elas assim: olha, eu não estou assim no momento de fazer algo grande, mas a gente vai fazer algo simples. Elas, meu Deus, se reuniram e falaram: não, a gente quer, vai fazer, como assim? Esse livro é maravilhoso. Eu falei: vocês nem, mas o livro é maravilhoso, o método tal, a gente escuta. Enfim, meninas, elas fizeram um evento, virou um evento na cidade. Então, amanhã a gente vai estar lá junto, né? E tem muitas pessoas que não são cristãs também, e que querem saber mais do método. Então, Deus abençoe, que possa ser um instrumento ali para elas também de paz, né? De levar ali o evangelho também para elas. E que Deus nos abençoe. Vai ser agora dada uma largada oficial
E eu vou dar um spoiler para vocês. Vocês que estão aqui merecem. Eu vou dar esse spoiler para vocês do que vai ser lançado amanhã, gente. A Sheila me desafiou, tá? Para o livro 2 do Desapego Sueco, para escolher 20 mulheres com testemunhos do método para serem coautoras do livro 2 junto comigo. Então, vai ser depois do desapego. Histórias reais, né? De mulheres que aplicaram o método e que tiveram suas vidas transformadas e vão ter essa oportunidade de ser coautoras do livro comigo. Somente 20. Eu falei para ela, não vamos fazer mais do que isso. 20 histórias, 20 mulheres tiveram as suas vidas transformadas. Então, esteja em oração, porque a partir do momento que o livro for lançado, esse projeto vai ser lançado também, e eu quero estar recebendo, né, os testemunhos. Ela colocou lições do desapego, histórias, eu falei para ela, né, eu quero que seja lições do desapego, histórias reais de mulheres que tiveram suas vidas transformadas e libertas através do método do desapego sueco, e o livro ele vai ser essa temática. Depois, né, a princípio o título será esse, Depois do Desapego, Histórias Reais de Transformação e Libertação, através do método. Então, eu estou Glória a muito Deus, feliz, que porque bênção. esse livro já está rodando o Brasil e o mundo. Eu tenho alunas de, se eu não me engano, 8 nações, e aonde eu vou, levarei essas histórias, contaremos essas histórias. Eu já fui convidada para inúmeros projetos de coautoria. São raríssimos os que eu aceito. Eu preciso entender que é um tempo, que Deus tem um propósito. E esse livro 2, para mim, ele vai ter muito sentido e muito propósito. Mesmo, gente. Então, vamos estar aí em oração. Quem sabe vocês que estão aqui, né, sejam uma, né, tendo da vontade do Senhor, vocês, né, entendendo isso, tendo esse desejo, a gente possa estar juntas aí, né, espalhando essa mensagem para outras mulheres também, ensinando elas que sim, é possível, gente, através das nossas posses, a gente aprender a lidar melhor com as pessoas, com as nossas emoções, e a transformar o mundo. Menos não é inferior, menos é melhor. Menos pode significar melhor, com certeza. Olhamos para Jesus, o que Jesus tinha? O que Jesus deixou de posses de tudo? E Jesus não é o melhor? Não foi o melhor nas nossas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Fábio, antes só de orar, eu queria te Vamos. escrever algo amanhã, mas eu falei, não, não, amanhã ela vai estar, assim, uma loucura, por conta do dia mesmo. Então, eu vou falar aqui hoje, que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu tive já a oportunidade de participar de 3 livros em coautoria, né? Um capítulo só também, de cada um contando partes da minha vida, desde a cura da esterilidade. Eu era estéril, Deus me curou milagrosamente, e isso é contado em um dos livros e tudo mais. E nesse terceiro livro, que fala sobre perdão, a minha parte, né? Foi sobre perdão e tudo mais. Eu estava, Senhor, eu entro, eu não entro, eu estava naquele, sabe? Senhor, eu preciso de uma direção, se eu participo, se eu não participo. E é isso que eu queria compartilhar com você. Quando o Senhor ministrou algo no meu coração, que foi aquela direção, vai. E é isso que eu queria compartilhar. Que, né, naquela pergunta, e o Senhor falou assim: quando você escreve, você está deixando um legado de fé. Porque um dia foi exatamente isso, tá? Eu estava tomando um banho num hotel em São Paulo para um lançamento do segundo livro, mas eu já tinha sido convidado para o terceiro e eu não dava a resposta, porque eu não tinha uma resposta clara do Senhor. E eu estava tomando banho, me arrumando para ir para um podcast, e quando veio essa inspiração, né? Eu queria essa revelação, na verdade, e de que quando você escreve, você está deixando um legado de fé. Mas olha isso. Porque um dia você não vai estar mais aqui, Uhum, mas aquilo que você escrever uhum.
mesmo sem você estar aqui. As Uhum. pessoas vão continuar vendo, Sim. e descobrindo quem eu sou e o que eu posso fazer. Porque a Verdade. Lilian não vai estar mais aqui, mas elas vão Sim. ler sobre tudo aquilo que eu fiz na sua vida e vão saber quem eu sou e o que eu posso fazer. Então, Lindo. sabe, isso eu fiquei no meu coração de compartilhar com você, de que você vai estar escrevendo e você vai estar deixando esse legado de fé. Um dia, tal como eu, você também não vai estar aqui, Rosângela também não, mas esse legado de fé vai chegar, sabe, um dia só na eternidade. A gente vai ter noção, né, E cada mulher tem das uma pessoas que história que foram. vai conectar com outra, É. né? Eu vejo o quanto a Zilda conecta com as mulheres viúvas, porque ela passou por isso. Uhum. Então, quando ela começa a falar, opa, gente, mas ela encontrou vida, propósito, ficando viúva tão nova. Meu, é possível, sabe? Então, cada uma tem uma história tão maravilhosa, e ela conta isso no livro, o processo de desapego, e nós tem uma senhora no grupo que o marido faleceu há 4 anos, e ela não consegue desapegar das roupas dele, das coisas dele. Então, quanto o testemunho da Zilda não ajuda uma mulher dessa? O quanto Verdade. o teu testemunho não ajuda uma outra? Porque a Fábio não alcança todo mundo, e eu nem quero Uhum. isso. Eu não quero isso, eu não quero ir sozinha. Eu nunca fui uma pessoa que quis ir sozinha para lugar nenhum. Eu amo levar minhas amigas juntas, eu amo aplaudir, eu amo. Eu já neguei eventos que eu falava, isso não é para mim, mas eu tenho uma pessoa sensacional que pode ir no meu lugar e vai representar muito melhor. Então, a gente realmente desapegar não só de bens materiais, não só de emoções ruins, mas desapegar daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, desapegar de título, desapegar da vontade sempre de querer, às vezes, é, ser melhor do que o outro. E isso eu falo pelo sentido de para que, por que não inserir pessoas que também têm um testemunho maravilhoso, mas às vezes não tem o que eu tenho, que é a visibilidade. Mas eu posso dar essa visibilidade para elas dentro desse projeto. Eu posso pegar um material desse e levar em lugares que talvez ela não teria acesso, como é o que eu estou fazendo agora com um projeto que nós vamos ter dentro da conferência, né, o combate ao tráfico e à adultização e à prostituição infantil. Eu consigo levar diretamente esse projeto a Brasília e colocar na mesa da Damares, da Michele Bolsonaro, que é o que eu vou fazer assim que o projeto está pronto. Mas o projeto não é meu, o projeto é de uma amiga minha, que eu vou levar junto. Mas ela não consegue entrar, a Fábio consegue. Então, por que eu quero? Se ela já tem, eu vou levar o dela. Uhum. Se você já, eu não preciso ir sozinha, né? Eu preciso, às vezes as pessoas elas vão ser isso, elas vão ser as pontes, elas vão ser a cara do negócio para atrair outras pessoas. Mas ela não precisa, nós não precisamos estar sozinhos. Então, por isso que eu acredito nesse livro. Eu demorei muito, eu poderia já ter feito muito antes. Mas aí eu entendi, não, agora é o momento. Agora é o momento da gente fazer algo nesse sentido com tantas autoras, né? Nesse sentido que eu quero fazer. Porque são muitas histórias, lindas, 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 e que vai conectar com muitas mulheres, Meninas, né? vocês me deram a resposta agora. Deus é tão incrível com as coisas. Eu e meu esposo, nós fomos convidados a ser coautores num capítulo de um livro sobre família. E a gente estava assim, tão receoso, ainda estamos conversando sobre isso. E vocês vieram agora falando sobre isso. Glória a Deus. Deus, meu Pai. Glória a Deus. Viu só? E é Só o assim, Senhor para fazer essas coisas. não, é só o Senhor, minha irmã. E o que tinha a ver a gente falar desse assunto agora, né? É. Eu amo isso, né?
E Deus faz isso, Deus move, Ele nos ama tanto, né? E Ele usa uma situação para trazer uma resposta e fala, nossa, mas não teria porquê. Mas também Ele realiza os sonhos, né? Do nosso coração. E eu creio, minhas irmãs, eu creio que Ele vai usar, de alguma forma, a palavra dele vai ser transmitida. A gente, querendo ou não, se eu falasse não para isso, Deus ia usar outra pessoa e ia usar, tu não quer? Daqui a pouquíssimo tempo alguém ia falar sobre isso que eu estou falando. Porque, entendeu? Mas é o nosso sim, né? Nos desafiarmos a fazermos isso, sair da zona de conforto, porque se nós nos expor, porque não é fácil. Quem faz o que eu estou fazendo hoje, o que vocês fazem, tem que ter uma casca grossa. Tem que ter. Por isso que eu amo as tartarugas. Um dia Deus me mostrou as tartarugas, eu falei, eu estava num hotel e tinha lá um monte de tartaruga, e eu amo ver elas. Aí minha filha perguntou, mãe, por que você gosta tanto de tartaruga? Tem várias aqui em casa de decoração. Eu falei, filha, a tartaruga ela tem a casca grossa, ela aguenta não sei quantos quilos em cima, assim, mas ela é molinha por dentro. E eu descobri que para a gente crescer, a gente tem que ter essa casca grossa. Minha casca é grossa, gente. Vocês não vivem do meu potencial, não. Eu tenho 1,54 m, mas esse corpinho já aguentou muita coisa aqui, hein? Mas eu sou molinha por dentro. Eu consigo, graças a Deus, eu continuo mole por dentro. E as tartarugas, elas me lembram isso, né? Que elas são duras, né? Por fora e tudo, mas elas são por dentro, né? Molinhas. E elas podem ir mais devagar, mas elas vão, e elas têm foco. E eu estou nesse momento da minha vida, né? Eu já fui muito da velocidade sem foco. Então, agora eu prefiro ir no meu ritmo, mas tendo foco e tendo a direção certa. E o mais importante, gente, tendo paz. A paz que excede todo entendimento. Minha sobrinha brinca às vezes, ela falou, tia, eu já cheguei na tua casa e o negócio parece que um está acabando, essas crianças estão correndo, outro subindo, outro descendo. E a tia parece, ela brinca, a tia parece estar medicada. A tia desce plena as escadas. Eu falo, minha filha, tem uma coisa que depois de um tempo a gente consegue, é realmente se autocontrolar e entender que não gritar, espernear, não vai mudar a situação. Não vai mudar a situação. E a gente vai falar sobre isso num outro momento também. Segunda-feira, então, terei novidades, acompanhem nos stories, orem por mim. Hoje me ligou TV, querendo fazer entrevista. Eu falei, pode ir lá, pode. Quer fazer entrevista? Vai. Quer marcar podcast? Vai. Vamos divulgar esse material maravilhoso, né? E pedir para que o Senhor, aonde esse livro chegar, que seja abençoado, que as pessoas não só leiam, mas entendam e apliquem esse princípio. Que a gente traga libertação para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas igrejas, para o planeta, para os nossos relacionamentos, né? Através do desapego. É simples, mas funciona, é menos, porém é melhor. Amém? Deus abençoe grandemente, minhas irmãs, e Amém. até segunda-feira, né, para a nossa última live esse intensivo que a gente fez, porém muitas outras aí vão acontecer no decorrer do processo. Deus abençoe, viu? Um beijo. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo.